Olá, irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um ensino bíblico aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre como que o falar em outras línguas pode nos auxiliar a entrar nos dons espirituais. O batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, é a entrada no sobrenatural. Se queremos viver as manifestações do Espírito, mencionadas lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, Paulo fala sobre 9 dons espirituais. Se queremos nos mover nesses dons, precisamos orar em outras línguas, ser batizados no Espírito Santo. Tenho observado em minha própria vida que quanto mais oro em outras línguas, quanto mais falo em outras línguas, mais manifestações eu tenho do Espírito Santo em minha vida e no ministério que o Senhor me confiou. Decidi orar em outras línguas todos os dias em 2012, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Fiz a decisão comigo mesmo de orar pelo menos 1 hora todos os dias. Iniciei com 1 hora e fui aumentando com o passar do tempo. E tenho observado que quanto mais oro em outras línguas, vejo as manifestações do Espírito mencionadas por Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 12. Então quero dizer a você que o falar em outras línguas, o batismo no Espírito Santo, é a porta para o sobrenatural. É a porta para entrarmos nos moveres do próprio Deus. E se você quer se mover nesses dons, o ensino de hoje é para você. Quero te pedir para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação para receber novas mensagens. Quero te pedir também para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Interaja conosco aqui nos comentários. Se você já foi batizado no Espírito Santo, se já ora em outras línguas, se esse ensino te abençoou de alguma forma, deixa aí nos comentários, interaja conosco em nosso conteúdo. Quero usar como texto inicial aqui, Joel capítulo 2, a partir do verso 28, será o nosso primeiro texto aqui no nosso ensino. Joel 2, verso 28 está escrito: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito, ou o meu espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então essa passagem aqui é um texto muito conhecido. Aqui fala sobre o derramamento do Espírito Santo que aconteceu ali em Atos capítulo 2. Vemos o cumprimento desta profecia. Joel aqui, debaixo da unção do Espírito Santo, está dizendo que o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Ou seja, sobre todas as pessoas. Observe o verbo derramar aqui no texto. Quando falamos sobre derramar, estamos falando sobre algo sendo transmitido, ou liberado em abundância. É por isso que o Espírito Santo da Nova Aliança foi derramado. Ou seja, há uma atuação distinta do Espírito de Deus na Nova Aliança. E o que vemos no texto bíblico é que sempre quando o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, essa pessoa era capacitada por Deus para falar algo ou fazer algo. É muito comum, por exemplo, quando o Espírito vinha sobre um profeta, ele profetizar, ele fazer algo debaixo da unção do Espírito Santo. Porque a unção nos capacita para realizarmos a tarefa que o Senhor nos confiou. É por isso que lá em Lucas capítulo 4, no verso 18, Jesus citando a profecia de Isaías capítulo 61, ele menciona que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o ungiu para. E ele vai dizer para que ele foi ungido. Para pregar boas novas aos pobres, recuperação da vista dos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então vemos que a unção vem sobre nós para realizarmos algo que o Senhor nos confiou. Por que estamos destacando isso? Porque, volto a dizer, sempre que quando a unção vem sobre nós, quando somos ungidos pelo Espírito Santo, é porque Deus quer realizar algo através das nossas vidas. Aqui está dizendo que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E como consequência, haveria profecia, haveria sonhos e haveria visões. São manifestações sobrenaturais. Mas o que eu quero destacar aqui é que quando Joel fala sobre o Espírito Santo sendo derramado, ele destaca também a profecia. Ou seja, profecia é uma das manifestações do Espírito Santo mencionada lá em 1 Coríntios capítulo 12. Profecia é um dom espiritual. Observe que essa profecia é resultado de estarmos cheios do Espírito Santo.
A semelhança do Antigo Testamento, que quando o povo estava cheio, né, quando profeta, rei, sacerdote, principalmente os profetas, quando eles estavam cheios, eles falavam algo da parte de Deus. Eles liberavam algo, liberavam debaixo da unção do Espírito Santo. Na nova aliança, o Senhor prometeu que quando o Espírito fosse derramado, haveria profecia, que é uma das manifestações do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo está tocando a boca daquele que foi batizado. Ou seja, o falar em outras línguas, o batismo no Espírito Santo é a porta para o sobrenatural. Por que falei aqui sobre o falar em outras línguas? Vamos observar outros textos bíblicos para entender melhor, né, o que a Bíblia ensina a respeito do batismo no Espírito Santo na nova aliança. Quero ler com você Atos capítulo 19. Atos 19 é um texto conhecido, até gravei um vídeo aqui no canal ensinando sobre esse texto aqui, falando sobre o momento em que os discípulos ali em Éfeso receberam o batismo no Espírito. Falamos sobre como receber o batismo no Espírito Santo. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário uma playlist a respeito do falar em outras línguas. Nessa playlist eu ensino sobre como receber o batismo no Espírito. E nesse ensino, usei como texto base Atos capítulo 19. Mas eu quero focar com você aqui o verso 6, Atos 19, a partir do verso 6 está escrito: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Observe que no momento em que Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como também profetizavam. Agora, o que eu quero que você observe é que línguas aqui é mencionada antes da profecia. O texto diz que como resultado deles serem cheios, né, do Espírito Santo ter vindo sobre eles, eles falaram em línguas e também profetizavam. Mas línguas aqui vem em primeiro lugar, porque o falar em outras línguas é a evidência inicial e principal que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, como pode ser visto ao longo de todo o livro de Atos. É perceptível que o falar em outras línguas é esta evidência inicial e principal. É claro que não é a única evidência. Quem está cheio do Espírito Santo, haverá outras evidências naquela pessoa. Porém, o falar em outras línguas é a evidência inicial e principal. Então, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas. Lembra que acabamos de falar que no Antigo Testamento, quando o Espírito vinha sobre uma pessoa, o próprio Deus capacitava aquele profeta para falar algo. Ou seja, quando estamos cheios, vamos ter algo para entregar, para falar. Vamos falar como resultado deste enchimento. Aqui não é diferente. Quando o Espírito veio sobre eles, eles falaram em outras línguas. Falaram em outras línguas e também profetizavam. Então vemos que depois do batismo, depois que eles falaram em outras línguas, eles estão profetizando. Volto a destacar, profecia é um dom espiritual, é uma das manifestações do Espírito Santo. Então vemos aqui que o falar em outras línguas, o batismo no Espírito Santo, é a entrada para o sobrenatural, para as manifestações do Espírito Santo. Jesus já havia ensinado algo bem parecido aqui em Atos capítulo 1, é um texto bem conhecido, Atos 1, verso 8. Olha o que ele disse aqui, Atos capítulo 1, verso 8, está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Ele disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E vemos aqui que essa palavra poder no texto grego significa poder, força, habilidade. Significa também poder para realizar milagres. Então o que vemos aqui é que o batismo no Espírito Santo nos capacita a realizar milagres, a testemunhar o Evangelho com poder. É por isso que quando olhamos o texto bíblico, percebemos que quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ela é capacitada para realizar algo que o Senhor a confiou. Temos o cumprimento dessa profecia aqui em Atos capítulo 2, no momento em que o Espírito veio sobre a igreja ali, e eles falaram em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, Paulo nos ensina o que devemos fazer quando nos reunirmos na igreja. Ele diz que um tem salmo, outro tem língua, outro tem revelação, outro tem doutrina. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. O que vemos nesse texto é que quando nos reunirmos na igreja para abençoar outras pessoas, abençoar o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo, devemos ter algo para oferecer a outras pessoas. Devemos compartilhar com os nossos irmãos o que recebemos da parte de Deus. Mas o que é interessante é que quando Paulo fala sobre isso, né, sobre ter o que entregar a outras pessoas, ele fala dentro de um contexto onde ele está ensinando sobre línguas para a edificação pessoal, né, para a pessoa que foi batizada do Espírito Santo. Ele fala também sobre línguas que devem ser interpretadas, né, publicamente. Ele fala também sobre profecia aqui no contexto e fala sobre línguas como um sinal para os incrédulos. Justamente em um momento onde ele está falando sobre línguas e profecia, ele vai falar que quando nos reunirmos devemos ter algo para oferecer a outras pessoas. É bom destacar isso porque tenho observado que quanto mais oramos em outras línguas, mais sensíveis ao Espírito de Deus ficaremos e, consequentemente, teremos algo para oferecer a outras pessoas. Não é à toa que Paulo disse que ele orava mais em outras línguas do que todos os irmãos ali de Corinto. Ele falava muito em outras línguas. Se tem um dom que Paulo valorizava, era o falar em outras línguas, porque esse dom é a porta para nos movermos com Deus, é a porta para o sobrenatural. Então, quando pensamos, né, nesse poder que Jesus mencionou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, devemos associar isso com o batismo no Espírito e a capacidade de falar em outras línguas. Quanto mais falamos em outras línguas, mais estaremos, né, sensíveis para nos movermos nos dons espirituais. Como mencionei no início do vídeo, tenho observado em minha própria vida que quanto mais oro em outras línguas, mais manifestações do Espírito eu tenho em minha vida. Quanto menos oro, menos manifestações eu vejo. Porque embora os dons espirituais não podemos ligar e desligar a hora que queremos, é uma manifestação do Espírito Santo, podemos cooperar com o Espírito de Deus. Podemos desejar esses dons, podemos orar pelos dons espirituais. Então, quanto mais orarmos em outras línguas, você vai observar que esses dons começarão a se manifestar através da sua vida. O que vemos lá em 1 Coríntios 12, que Paulo mencionou, né? É palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dons de curar, operação de milagres, o dom da fé. Todos esses dons, né? São 9 dons. Todos esses dons podem operar através da igreja hoje. Pode operar através da sua vida. Então, se você quer se mover nos dons espirituais para abençoar outras pessoas, você precisa orar em outras línguas. Dedique o seu tempo diariamente orando no Espírito Santo e assim você se tornará uma bênção para outras pessoas. É claro que sempre associado a muita leitura bíblica, devemos também orar em outras línguas. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, se inscreve no nosso canal aí, deixe o seu comentário, interaja conosco e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Grande abraço, até o próximo vídeo.